Queremos saudar os irmãos presentes com amor e carinho na graça e na paz de nosso Salvador Jesus. Amém? Nós gostaríamos de agradecer primeiramente a Deus essa oportunidade e depois ao Howley, que como vice-presidente do conselho, nos convidou para estar aqui hoje. Não seria pedir demais, estamos poucas pessoas, a gente gostaria que viesse mais para frente. Ficar nesses dois bancos aqui. Os dois diáconos estão lá bem postos lá, né? É isso aí, Tiago, homem de Deus. Como é bom estarmos aqui, né, irmãos? Para mim, sempre que chego aqui, a gente recorda muitas coisas boas e aquelas que nos entristeceram também o coração, né? Mas com Cristo, aquelas que entristeceram o coração se tornam alegres também. Né, Zé Maria? Homem de Deus. Esse templo, é bom relembrar coisas boas, né? Vocês sabem de uma coisa, que quando começamos a construir esse templo aqui, era o maior templo evangélico de Uberlândia. Sabia disso? Eu até num jornal aí da cidade. Maior templo evangélico de Uberlândia está sendo construído. Né? Hoje tem cada templo aí da Assembleia de Deus, né? Mas isso nos alegra. E uma das coisas mais comoventes que eu me senti, sabe? Foi aqui tinha umas salas aqui. Né? Se lembra? Mas mesmo assim, era que assim, quando eu cheguei aqui, olhei lá para aquele canto, falei, que benção ter esse templo. E vocês sabem que houve tempo, aqui tinha mais uma fileira de banco. Você lembra, Zé Maria? Nós mandamos fazer esses bancos em Itapaci, Goiás, e vieram montá-los aqui. Mas tinha uma fileira dos bancos antigos que ficava aqui. Vamos parar por aí, né? Tem muitas coisas, mas Deus está agindo. Zé Maria está aí, firme. E eu me lembro dele. Uma palavra, não vou dizer aqui, Zé Maria, porque não vem o caso, mas que ele ficou na minha mente. Irmãos, nós não vamos fazer propriamente um estudo. Vou trazer uma mensagem aos irmãos. Vocês podem chamar esse mensagem, sermão ou estudo, não deixe de ser estudo da palavra de Deus, não é? Mas nós vamos ler um versículo apenas. Abra sua Bíblia em Oséias, capítulo 7. Oséias, capítulo 7. Nós vamos ler vamos ler os versículos 8 e 9. Vamos ler juntos? Esperar os irmãos acharem. Todos acharam? Vamos ler juntos. Os versículos 8 e 9 do capítulo 7. Vamos ler até o 10 para identificar aí melhor. Vamos ler. Efraim se mistura com os povos, é um pão que não foi virado. Estrangeiros lhe comeram a força, e ele não sabe. Também as suas cãs já se espalham sobre ele, e ele não sabe. A sabedoria de Israel abertamente o acusa. Todavia, não voltam para o Senhor seu Deus, nem o buscam.
em tudo isto. Soberano Deus, a tua palavra está aberta diante dos nossos olhos e nós acabamos de ler uma pequena porção dela. Pedimos agora, Senhor, que tu fales ao nosso coração quando vamos meditar nela. Que possamos sair daqui alegres, felizes, edificados e estimulados a prosseguir, ó Deus, na vida cristã, como aqueles servos, aquela galeria dos heróis da fé, lá do capítulo 11 de Hebreus, onde podemos ler especialmente sobre Abraão. Que nós possamos ser como ele, até fiéis até a morte. Nós pedimos a tua bênção para o pastor da igreja que está em viagem. Pedimos a tua bênção para o reverendo José Roberto. Pedimos a tua bênção para o João, aquele filho de Dona Inês, que está lá no Rio de Janeiro e estava no UTI. E outros por quem já temos orado. Visite-os nesta noite com o teu poder, com a tua graça. Nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Todos nós sabemos que Deus usa de muitas figuras. Portanto, quem faz curso de teologia estuda as figuras, né? Então, umas recebe catacrés, outras alegoria, né? E outras aquele nome, né? Elas diferem umas das outras. Mas seja como for, usa muitas figuras, às vezes para dar lições severas para nós e às vezes também ensinar coisas doces, né? Coisas edificantes, coisas boas para nós. Aqui no texto que nós acabamos, Deus está usando de uma figura através do profeta. Muito simples e que nos traz lições para a nossa vida nesta noite. Isso começa falando aqui de uma das tribos de Israel, onde diz assim: Efraim com os povos se mistura. Efraim se mistura com os povos e ele é o quê? Como um bolo que não foi virado. A outra versão diz um pão que não foi virado. É a figura do pão. O que nós podemos aprender com isto aqui? Irmãos, é esse o assunto para nós hoje. Um pão que não foi virado. E esta figura nos traz algumas lições. E a primeira que eu queria destacar aqui é que a figura do pão ou do bolo que não foi virado, ele nos fala primeiramente de um bom começo. Qual das mulheres aqui presentes, qual de vocês, que indo fazer um pão ou um bolo, né, não quer que esse bolo, esse pão seja bom, gostoso, né? Naturalmente, né? O processo vai procurar a melhor farinha, porque ninguém vai procurar uma farinha que logo vai pôr a perder os outros elementos desse bolo, desse pão. Né? Então vai procurar, né, um bom material. Agora, quem fez o bolo aqui? Bom, às vezes a mulher faz o bolo, o pão, coloca lá no forno, mas esquece de virar esse bolo. Hoje tem fornos especiais, né? Assa por igual. Às vezes o problema está no forno, mas no caso aqui, não é o forno. Acontece que
colocou o bolo ou pão no forno e não virou este bolo, este pão. Assim foi Efraim, como todo Israel. Porque Israel, ou Efraim aqui, nesse versículo 8, é citado, incluindo Israel. Porque o versículo 10 diz assim, a sabedoria de Israel abertamente se acusa. Então, note bem que, na verdade, Efraim está sendo citado aqui, nesse primeiro versículo 8, mas está referindo-se a todo Israel. Porque logo fala em Israel. E nós sabemos, meus irmãos, que Israel teve um bom começo. Teve ou não teve? O irmão leu sobre Abraão. Esse povo que recebeu o nome de Israel. Por que esse povo recebeu o nome de Israel, hein? Você sabe? Eu falei, não sei se é estudo, se é vamos transformar estudo. Porque estudo é como na escola dominical, pode fazer pergunta e resposta, né? Por que esse povo veio ser chamado povo de Israel? Por causa de Jacó, mas esse povo que é o chamado povo de Deus também, né? Ele começou antes de Jacó. Não é isso? Aliás, desde o Gênesis, nós observamos que duas linhagens, né, se aparecem ali. A linhagem daqueles que serviam a Deus e daqueles que não serviam a Deus. Por exemplo, Enoque foi um homem que andou com Deus e a Bíblia diz que Deus o levou. Ele não passou nem pela morte. Sete foi um homem que andou com Deus. Noé foi um homem que andou com Deus. E tantos outros, antes de Abraão. Agora, Abraão, ele nasceu lá em Ur dos caldeus, né? E Deus, ele era um homem temente a Deus no meio de um povo pecador, idólatra, ignorante. E Deus chamou aquele homem, está lá no capítulo 12 de Gênesis, né? Sai da tua terra, do meio da tua parentela e vai para uma terra que eu te mostrarei. Eu te abençoarei, tu serás uma bênção. E de ti farei uma grande nação. Foi com Abraão que nasceu esse povo propriamente como uma nação, né? Ele teve 2 filhos que foram destacados na Bíblia. Quais são eles? Ismael e Isaque, né? Isaque teve... Quem foi filho de Isaque? Esaú e Jacó. O escolhido de Deus foi Jacó. De Jacó nasceram 12 filhos, que vieram a ser os pais das 12 tribos de Israel. De Jacó. E então, Deus mudou o nome de Jacó, que é usurpador, para Israel. E daí, então, que o povo veio a ser chamado povo de Israel. Agora, esse povo teve um princípio maravilhoso. Não é verdade? Que maravilha. E Deus tinha promessas, e Deus guiava esse povo, pelejava com esse povo. Mas o povo de dura serviço é o que a Bíblia diz. Não é verdade? É verdade. É chamada a santa semente, né? O remanescente desse povo, que temeu a Deus e que Deus cumpriu seus propósitos. Mas como nação, esse povo, tendo um bom começo com Abraão, como nós falamos, mas ele não teve como nação, eu vou me referir a isso mais adiante, um bom fim. E o segredo, desde já eu digo, é começar bem, caminhar bem e terminar bem. Vamos citar então aqui, já que eu cito Israel, vamos citar outros exemplos.
pensando negativamente, que começaram bem e que não terminaram bem. Você se lembra de Saul? Quem foi Saul? O senhor sabe quem foi Saul? Sabe? O da Bíblia. Você sabe? Você sabe quem foi ele? Foi o primeiro rei de Israel do Reino Unido. No início, Saul teve um bom princípio. Ele foi escolhido, ele era bonitão, mais alto que todo mundo, na verdade, né? Ele não era desqualificado de jeito nenhum. E no princípio ele demonstra humilde, ele teve vitórias. Deus estava com ele. Mas o que aconteceu? Davi era um menino que já se destacava, né? E ele lutou contra Golias. E ele derrotou Golias em nome de Deus, pegou lá 5 pedrinhas do seixo da graça, colocou na funda da fé e lançou no gigante uma das pedrinhas. E matou aquele gigante. Em nome de Deus, para salvar o povo dos filisteus. E acontece que as mulheres cantaram que Saul venceu milhares, mas Davi venceu 10 milhares. Isso bastou para quê? Para que a inveja de Saul se aguçasse. E ele passou a perseguir Davi. Né? E para encurtar isso, ele que teve um bom começo, ele foi descendo os degraus da vida espiritual e na sua vida. Ele chegou a fazer o quê? Você sabe? Primeiramente, Deus mandou que ele destruísse os inimigos amalequitas, e era para destruir tudo, mas ele não obedeceu. Reservou animais, quando Deus lhe falou porque fizesse isso, ele disse, não, deixei animais para oferecer sacrifício para o Senhor. Deus disse, mas Deus se importa mais em obediência do que em sacrifício. E sabe o que ele fez? Saul, depois, a Bíblia diz que o Espírito de Deus se afastou dele por causa da sua desobediência. E ele foi consultar uma feiticeira, uma pitonisa lá na cidade de Endor. E, para resumir a história, ele se suicidou quando viu que os filisteus vinham. Ele se suicidou. Que coisa triste. Eu não vou julgar Saul se ele foi para o inferno, não. Mas eu só quero dizer que ele teve um bom começo e um mau fim. Meus irmãos, poderíamos trazer para a igreja. Vocês conhecem bem. Capítulo 2. Não vamos ler o texto, porque não vamos demorar muito, porque não é por muito que falar que seremos ouvidos. Abra aí sua Bíblia, apenas leia o texto, apenas o título, veja que está em capítulo 2 de Apocalipse, logo no início. Qual é o título aí? O que está escrito aí? Carta à igreja de Éfeso. Essa igreja começou tão bem, né, Zé Maria? Que Deus começa uma palavra de elogio à igreja dizendo, eu sei as tuas obras, né? O teu labor, o teu trabalho, né? A tua perseverança, né? Colocou ali, é maravilhoso. Pode colocar, porque paga a pena ler a palavra de Deus, né irmãos? O anjo da igreja em Éfeso escreve, essas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Quem é este que anda? E quem são esses 7 candeeiros e esses 7... O que é lá? 7 o quê? 7 estrelas e 7 candeeiros. Vocês querem saber a resposta? Quer? Leia o versículo anterior, o último do capítulo 1. Leia aí, bem alto. São os pastores das igrejas. Aí está, ele se apresenta. Quem é esse que está no meio dos 7 candeeiros?
é o próprio Jesus. Ele está aqui. E a Bíblia diz que ele anda no meio das igrejas. Ele está vendo. Ele sabe o que você está pensando, o que você está... Certo? Ele sabe tudo. Mas leia, já começou mesmo. Vamos ler o seguinte versículo. Ele colocou lá para identificar, não é isso? Agora o 12. Eu conheço as tuas obras. Olha como essa igreja começou bem. Que maravilha. Eu conheço, Jesus está dizendo, as tuas obras. Tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não pode suportar homens maus. E que puseste à prova aqueles que a si mesmos se declaram apóstolos e não são os achados mentirosos. Você sabe por que está isso ali? Você sabe que a posição de apóstolo era honrado, né? Mas e aparecia aqueles que queriam se apresentar como apóstolo. Vocês já pensaram? Tem gente que às vezes na casa dos pastores já chegou, gente na nossa casa, dizendo, eu sou fulano de tal, eu sou lá de tal lugar, frequento a igreja tal, né? Sou um membro. E a gente pergunta, como é que chama o pastor? Ele sabe, tudo sabe. Mas no fim a gente vai descobrir, ele quer explorar a gente. Lá em Brasília apareceram alguns desse tipo, sabe? Igual a casa daquele camarada que chegou assim numa igreja, numa casa do pastor, né? E disse que era crente, etc. Mas não era nem crente. Aí chegou na hora da comida e ele começou as perguntas. O senhor conhece lá fulano de tal? Conheço. E conheço fulano de tal. E no fim, aquele irmão perguntou, você conhece o evangelho lá? Conhece o evangelho? O senhor conhece o evangelho? Ele disse, o evangelho tem muito tempo que eu não encontro com ele. Tem até gente assim. Cai na arapuca. Eu conheço aqueles que dizem apóstolos não são e os achassem mentirosos. Meus irmãos, nós estamos vivendo uma época, a Olga me chamou a atenção lá no Facebook por uma mensagem de um camarada dizendo, o Malafaia, tem gente que mete o pau nele, não sei o quê, mas eu gosto dele. Ele tem coragem de dizer a verdade. E tem um camarada, pastor, declarado pastor, ainda reverendo. Eu quero saber exatamente qual é a igreja dele. Pregando, diz que está a ponto até a morte para defender a liberdade gay. Como chama? Tem os gays, os homossexuais, mas tem a frente, como é que eles chamam? Esse movimento, mas tem ativistas, os ativistas gays. Nós estamos vivendo uma época difícil nesse sentido, vocês sabem disso. Mas, meus irmãos, se declaram cristãos. Nós estávamos lá em Caldas Novas, alguém e eu, e tinha uma parada gay lá. Estava fazendo um palco, um negócio lá, e nós passamos de tardinha ali, eu perguntei a um homem que estava vendendo, parece pipoca, alguma coisa, o que vai haver aqui? Ele diz, vai ser uma festa daqueles homens que não são homens. Falou, o homem que não acredita. Aí, eu falei, vou passar por aqui. Rapaz, irmãs, nós passamos por lá, mas nós vimos cada mão pelado. Vergonhosamente. E uma mulher representante dessa turma aqui de Uberlândia, falando que Cristo não faz acepção de pessoas. E etc. Você está vendo que mistura nós estamos vivendo? Só Deus mesmo. E agora? Como é que fica? Bom, meus irmãos, eu vim com o pensamento de falar pouco, mas do jeito que eu estou aqui, nós vamos até meia-noite, eu não quero ir. Orar à noite, né, irmão? Então, meus irmãos, palavras de elogio. Pode passar para o outro versículo, né? O outro versículo 3 de Apocalipse 2. E tens perseverança, ó que maravilha, aquela igreja, e suportasse provas por causa do meu nome, e não te deixasse esmorecer. Olha, palavras de elogio para aquela igreja. Começou bem demais. O outro versículo. Tens perseverança por sem esmorecer. Versículo 4. Agora. Olha, começou a perder aquele primeiro amor. Começou o bolo que estava assando tão bem, está começando a queimar de um lado e ficar cru do outro.
Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Nós não temos tempo. É interessante, Olga, segunda-feira eu preguei no culto numa casa lá na Santa Mônica e eu falei a respeito desta carta. Então a gente alongou mais em cada versículo, né? Mas eu apenas não alonguei nos versículos. Apenas dei uma palavra e depois fixamos sinais de quando a pessoa está perdendo o primeiro amor. Foi sobre isso que a gente falou, né? E então, meus irmãos, palavra de tristeza de Jesus. A igreja começou tão bem. O outro versículo. Lembra-te. Tem esperança, né? Lembra-te de onde caíste, arrepende-te. Volta à prática das primeiras obras, senão venho a ti e moverei do teu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Agora é a palavra de exortação. Já que está lendo, vamos ver o outro versículo. Tens, contudo, a teu favor, que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Esses seguidores desse Nicolau, né? E acontece que a exegese e o estudo disso aí vai cair sobre obras do povo, obras do mundo, que obras do pecado. Versículo 8. Ao 7. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. A promessa, né? Ao vencedor dar-lhe que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Aquela árvore da vida que estava lá no Gênesis, que foi barrada, né? Para que os nossos primeiros pais não comessem dela. Depois que eles pecaram, ela aparece lá em Apocalipse. Essa árvore tipifica o próprio Jesus. O alimento para a nossa vida. Começou tão bem a igreja de Éfeso, mas não terminou bem. E, meus irmãos, vamos ver agora, para não alongar muito, nós estamos usando a figura do bolo, ou do pão que não foi virado. Primeiro, nós já destacamos aqui que essa figura nos fala de um bom começo. Mas nós vamos observar agora um segundo ponto, é que essa figura nos fala de um desequilíbrio, certo? O bolo, que começou bem, foi bem preparado, colocou para assar, mas ele não sendo virado, o que aconteceu? Naturalmente, queimou de um lado e ficou cru do outro, né? Assadura completamente desequilibrada. Então, meus irmãos, essa figura nos fala de um desequilíbrio. Você sabe que equilíbrio é uma virtude maravilhosa. Eu gosto dessa palavra. Equilíbrio. E nós sabemos, eu fui aluno do IBEL, viu? 4 anos. Não que eu sou tanto cabeça de bagre, mas eu estudei 4 anos no IBEL. E estudava com um colega internado. E eu pude chegar a essa conclusão, que mesmo alunos de uma instituição, né, como o IBEL, são poucos equilibrados. É ou não é? Tem muita gente desequilibrada. Eu, às vezes, tenho um pouquinho, sabe? Mas não sei onde. Então, me corrige, porque às vezes eu penso que eu estou certíssimo e às vezes a gente está sendo desequilibrado. Mas, por isso, tem que aprender, né? Mas equilíbrio é muito importante. Vamos pensar, por exemplo, no desequilíbrio numa igreja. Vamos dizer, uma igreja que só evangeliza, mas não doutrina os seus membros, essa igreja está sendo equilibrada? Aqui há uma exortação para a igreja presbiteriana, a nossa igreja, que nós evangelizamos, mas quando a pessoa decide, a gente recebe como membro da igreja, aí depois, né, tudo bem, mas não é doutrinada. Aí vem aqueles lá que pregam outras coisas, você passou pelas águas, porque eles batizam por imersão.
Não, fui batizado por aspersão. Opa, Jesus foi batizado nas águas. Você tem que batizar nas águas. E aí a pessoa já fica assim. E para encurtar a conversa, meu irmão, quando mesmo em Santa Ceia, eu lembro de um evangelista que participou da ceia numa cerimônia ecumênica com a igreja romana. Falta de doutrina. Essa igreja está sendo desequilibrada. E, se nós sairmos aí pelas igrejas, tem muitas pessoas que começaram na igreja presbiteriana. É ou não é? Foram evangelizadas, decidiram, foram professas, etc., tudo bem. Mas vieram esses com coisas, às vezes, costumes, chamando de doutrina, e levaram as pessoas. Porque não estavam preparados. Então, essa igreja, meus irmãos, é equilíbrio. E vamos pensar na oração e na ação. Porque se nós só agimos e não oramos, ou só oramos e não agimos, está errado. Já vi até aquela ilustração do camarada que atravessava gente numa canoa, e de um lado estava escrito oração, na outra ação. Alguém que não conhecia disse, por que você escreveu de um lado a oração e do outro lado a ação? E aquele homem, então, fazia, né, remava. Aí ele disse, olha, é o seguinte, porque se eu fizer só com a ação, e começou a remar de um lado, a canoa começou a fazer assim, rodar. Agora, se eu remar só com o remo da oração, então, começou a rodar para o outro lado. Mas ele disse, agora, entende? Remou com os dois e a canoa segurou as águas. Oração e ação. Como é que está a nossa vida? Falei para a Olga agora mesmo. São vários convites, várias coisas. E a Olga disse, nós precisamos sentar, porque senão esquece. Eu falei, eu estou desligado, quero descansar. Mas não pode, né, irmão? Tem que ficar lembrando. Eu falei, então você vai me lembrando. Eu tenho que dar uma agenda, mas às vezes a gente ocupa com outras coisas. E esquece de ver a agenda. Hoje tal. Já aconteceu isso com vocês? Na última hora já, Raul? Você sair correndo? Oração e ação. Eu me lembro do professor que eu tive no seminário, que é o reverendo Américo Justiniano Ribeiro, de saudosa memória, porque já faleceu. Ele disse que nós devemos trabalhar como se tudo dependesse de nós, mas orar como se tudo dependesse de Deus. Porque a parte mais importante realmente é Deus que faz. Nós temos que orar e agir. Se não fizer assim, está havendo desequilíbrio, né? E nós temos exemplo bíblico, por exemplo, do Neemias, lembra? Neemias, quando Deus mandou que ele permitiu, e o rei da Babilônia permitiu que ele voltasse a Jerusalém, ele foi reconstruir os muros. E logo que começou lá, e apareceram lá 3 homens, começou a impedir a obra. Gesem, Tobias e... Qual é o nome do outro? Tobias, Gesem, Sambalá. Sambalá, Tobias e Gesem. E eles quiseram até fazer aliança com ele para impedir aquela obra e coisa. Ele disse, não, estou cuidando de chamar lá para um lugar, né, chamado Or, para ter com ele uma conversa, uma aliança. Ele disse, não estou realizando uma grande obra, não posso ir. Aí, quando vieram levantar para perseguir, o que a Bíblia diz? Que ele fez o seguinte, a turma dele estava com a mão na ferramenta e outra mão na arma. Não chega não. Estamos trabalhando. Oração e ação, né? Equilíbrio em realizar as coisas. E, irmãos, há também, muitas vezes, desequilíbrio entre a vida material e a vida espiritual. Não é verdade?
Tem gente que só pensa em adquirir bens materiais e deixa a vida espiritual para lá. E tem até um outro perigo. Às vezes o crente, quando é mais pobre, ele é bom crente, sabe? Mas ele vai se enricando, vai esquecendo da igreja, né? Vai afastando devagar. Perigoso. Começa o desequilíbrio, né? E as coisas têm que ser equilibradas, material e espiritualmente falando. Nem só de pão, disse Jesus, vive o homem, né? E depois, meus irmãos, há algo em nós, além do material, que não encontra plena satisfação nas coisas aqui da terra. O salmista, lá no Salmo 42, ele disse assim: a minha alma tem sede de ti, ó Deus. Como suspira a corça pelas correntes das águas, assim suspira a minha alma por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus Altíssimo. Então, a nossa alma tem sede de perdão, purificação. Tem vontade de estar em comunhão com Deus. E a nossa alma aspira a eternidade com Deus. O céu, a glória. Mas tem muita gente querendo glória com as coisas aqui da terra e essas coisas todas se esvaem. A pessoa rica é aquela que começa bem com Deus, caminha bem e termina bem. Já pensou nisso? Eu faço uma pergunta, aliás, o Sr. Sebastião Luiz, você lembra dele? Sebastião Luiz, nosso querido irmão, humilde, crente, fiel. Ele fez essa pergunta. O Zé Maria deve lembrar, porque o Zé Maria é velhinho aqui como presbítero. Né, Zé Maria? Ele perguntou: até quando você pensa em ser crente? Você lembra dessa pergunta? Eu guardei para mim. E toda vez que íamos examinar candidatos, ele disse: eu vou fazer uma pergunta, parece simples e tola, mas é verdadeira e profunda. Até quando você pensa ser crente? Toda a vida. Pessoas que me responderam essa pergunta, pelo menos, não digo deixar de ser crente, mas não estão frequentando a igreja. Certo? Hein? Não, se morreu em Cristo, tudo bem, mas estão vivos. Não sei, não. Não vou julgar, não. Mas acontece, meus irmãos, que a firmeza, né, irmãos, deixou de existir. Nós sabemos que há coisas mais importantes para a nossa vida do que todas as coisas materiais. São as coisas de Deus. O perdão, a paz, a alegria, a segurança da salvação. Por isso eu gosto e sempre me vem à mente a última estrofe do hino Castelo Forte, nosso Deus. Quando Lutero diz: de Deus o verbo ficará, sabemos com certeza. E nada nos assustará com Cristo por defesa, se temos de perder famílias, bens, prazer. Embora a vida vá, por nós Jesus está, e dar-nos-á o seu reino. Mas, meus irmãos, já vimos aqui que a figura do pão que não foi virado, ela nos fala primeiramente de um bom princípio. Segundo, nos fala de um desequilíbrio. Mas a figura termina, ou nos ensina, também um fim desastroso. Porque o pão que teve um bom princípio, que sofreu varia, né?
que queimou de um lado, ficou cru do outro. Para que serve esse pão? Só se for para quem tiver muita fome, ainda come, né? Mas ele será o quê? Jogado fora. Irmãos, e isto nos leva a voltar no fim trágico do povo de Israel, como nação. Como nação, a própria nação representada naquele povo que crucificou Jesus, disseram: o seu sangue caia sobre nós e nossos filhos. Como nação, esse povo houve, né, mortandade dos judeus. Hitler, aliás, houve um julgamento em Nuremberg de 11 companheiros de Hitler, que lutaram por uma causa que eles pensavam ser boa, mas foi desastrosa. Quantos judeus morreram naquelas concentrações, né? A gente fica até perguntando, né? Por que Deus permitiu isso? Mas com Deus não se brinca. Eles rejeitaram. Deus cumpriu a sua promessa, mandando Jesus através do remanescente deste povo. Mas Israel, como nação, foi colocada de lado. Que fim triste. Mas alguém pode dizer: mas Israel ainda existe, qual é? Já passou. Eu acredito que Deus ainda tem um plano para Israel como nação. E como nação, esse povo há de ver Jesus na volta. Alguém tem me perguntado: há oportunidade de salvação depois da volta de Cristo? Quando Cristo se manifestar? Quando Cristo fechar a porta? Nós estamos vivendo na época chamada de quê? Da graça. A porta da salvação está aberta para todos os gentios. Para os judeus também. Mas depois, quando ele fechar essa porta, e Israel? Não vamos dogmatizar, mas eu penso que Deus pode dar ainda uma oportunidade para Israel como nação. Como nação. Para aceitar Jesus na sua volta, certo? Mesmo depois dele ter ali arrebatado a sua igreja. Como nação. Então, meus irmãos, um fim desastroso foi o resultado dessa lição da figura. Nós sabemos que muitas coisas começam bem. Vão bem até certa altura. Mas muitas têm fins desastrosos. Você lembra que Jesus, no final do Sermão da Montanha, ele falou a respeito de 2 costumes de construção de casas. Uns construíam as casas, um que construiu a casa sobre a rocha, e outro construiu a casa sobre a areia. E ao soprar os ventos, correram os rios, a casa que era construída sobre a rocha permaneceu firme. A nossa casa construída sobre a rocha, ela ainda será provada, diz a Bíblia. Se ela é construída em areia e com palha, feno, vai queimar, né? Mas está construída com o material certo. Na rocha vai permanecer. E a casa, ainda que seja construída muito bonita, né, sobre a areia, mas ela vai cair. E eu pergunto: sua casa está construída sobre a rocha? Está sendo bem construída? Ou sobre a areia? Paulo disse: ninguém pode pôr outro fundamento, além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. A nossa casa deve ser construída sobre a rocha.
Agora, falando do lado positivo, por exemplo, quando a gente pensa, né? Aqueles homens que já citamos, inclusive Abraão, homem fiel, foi fiel toda a sua vida. Moisés, né? Não eram eles perfeitos, não. Eles tiveram Davi, o homem chamado segundo o coração de Deus, que teve pecados na sua vida, tristes, mas ele tinha fé em Deus, ele pedia perdão, ele ficou firme. E tantos outros. Nós, então, queremos deixar com os irmãos esta breve mensagem. E falando sobre este assunto. Baseando-nos nesse versículo, Efraim se mistura com os povos. E é como um pão que não foi virado. Coisa triste. E vimos que a figura nos ensina, primeiramente, né, um bom começo. Pensando nesses meninos aí, vamos dizer, né? Ali o filho do Agostinho, Felipe, né? Começo bom esse menino tem, né? Educado no Evangelho. Pais crentes, professores, etc. Que bom começo, né? A filhinha do irmão aqui. Né? Que bom começo. Que permaneça. Mas a figura fala do desequilíbrio. Quantos filhos de crentes, pessoas estão na igreja, começam a desviar, começam a desequilibrar, e muitas vezes tem um fim desastroso. Tem alguns que a gente pensa, podia ter. Estou lembrando aqui do filho da Alice, nosso sobrinho, Teoberto. Aquele menino podia ter podia estar rico. Ele é inteligente, coisa, sabe? Teve um bom começo. Vocês conhecem a Alice? Desequilibrou. De tal modo que agora todo mundo quer colocá-lo em pé. Só Deus, na sua misericórdia, ainda pode fazer isso, porque conta a vida e a esperança. Mas, como é triste, né, irmãos? Mas tem muitos que nós vemos que começaram bem, continuam bem, e felizes são os que terminam bem. Porque lá naquele dia o Senhor vai dizer, sobre o pouco foste fiel, sobre o muito eu te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Amém, irmãos?